Olá a todos, estamos aí com a lição de jovens, que é o evangelista Juninho do Espírito Santo, e nós vamos passar hoje a lição de número 8, depressão, um mal do nosso tempo. Lembrando que tem ali o link da classe juvenis, você quer assistir a aula juvenis, e também tem o link do professor Márcio Mainardes, que é a lição de adultos. Agradeço o Gabriel Mustafa, que está aqui conosco gravando esse vídeo. Que Deus abençoe a tua vida, você que tem curtido, você que tem assistido às aulas da Escola Bíblica Dominical. Essa lição que fala tempo para todas as coisas, que é inteirinha falando sobre o tempo. É uma lição que chega a ser repetitiva algumas vezes, porque são assuntos tão parecidos, mas espero que você venha aproveitar e venha assistir e aprender um pouquinho mais a palavra do Senhor. Texto do dia. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46 e versículo de número 1. Esse texto aqui, ele já nos mostra todo o poder do Senhor sobre nossa vida. Que Ele é pronto para curar qualquer depressão, qualquer problema e qualquer dificuldade. Porque Ele é aquele que não nos desampara. Mas olhando na síntese aqui, diz assim: a depressão é uma doença que aflige os crentes e não crentes. Já foi considerada o mal do século. Já foi e é considerado o mal do século. É considerado mal até pela dificuldade e problemas, até o nosso país hoje. O país tem enfrentado, as pessoas têm sofrido muito por causa de dívidas, problemas, e a depressão ela vem sorrateiramente, e quando a pessoa descobre e não aceita, às vezes, que está com depressão. Nós podemos ver no livro de Eclesiastes, quando Salomão fala ali do vazio, quando ele chega a uma conclusão da vida dele, como ela se encontra ali, um vazio, e que todas as coisas, elas parece que não tem um porquê. Quando você lê Eclesiastes, claro que você vê que tem tempo para todas as coisas, mas quando você vê que ele chega a uma conclusão: nossa, vivi tanto, estou numa certa idade agora, e para quê? E por quê? Então a depressão ela chega nesses momentos aí. A interação diz assim: um dos objetivos da próxima lição diz respeito à análise da influência do hedonismo na atualidade. Então aqui ele está falando da outra lição que virá também, mas a orientação pedagógica, ela fala aqui: estou morrendo de tristeza. De fato, a tristeza que pode levar à morte, isso é muito sério. O nome dessa profunda tristeza duradoura é depressão. A revista Veja informou que mais da metade das pessoas, elas cometem suicídio. Então o suicídio ele tem aumentado grandemente. Que as pessoas elas sofrem depressão. Muitos não sabem que estão sofrendo depressão até quando elas se cortam. Que elas se cortam é um sintoma de depressão. Quando elas se cortam não é para se aparecer, digamos assim, é porque ela acaba nesse se cortar, ela joga toda a tristeza dela nessa prática de se cortar. Então a depressão é um mal que está em todos os lugares, em todas as idades aí, inclusive no meio dos adolescentes. Aqui no texto bíblico, fala em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 a 11, o versículo 10 diz assim: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. Essa parte aqui, ela é muito interessante, por quê? Porque Elias, ele está preocupado, que está só, que está nervoso, que está preocupado aqui, porque agora sobrou só ele. Aí Deus fala com ele. Interessante que diz aqui que ele foi a um monte, e eis que passava o Senhor um grande e forte vento. Depois, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento do terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E fala aqui, e depois ele vem tranquilamente, calmamente, e ele estava lá. Então não é só no barulho que ele vai estar. Mas o que me chama mais a atenção é que ele pensou que estava só. Mas em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, diz que tinha 7.000, todos de joelhos para Deus.
7.000, ele não estava só. Tinha 7.000 orando. Então, isso para acalmar o coração daqueles que estão com depressão. Estou só? Não. Tem alguém orando por você. Ah, estou só? Não. Tem alguém que está ali orando. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos a respeito da depressão, uma doença que tem assolado crentes e não crentes. Por que eu falo crentes e não crentes? E por que está escrito aqui? Muita gente acha que a depressão, que quem está com depressão está endemoniado. E não é. A depressão é uma doença psicossomática, uma doença na mente, atinge a alma. A depressão, ela faz com que a pessoa se feche, quer ficar no escuro, não quer sair para lugar nenhum, não quer se divertir, só quer morrer. A depressão é um mal que ela pode ser desencadeada por algum ente querido que morreu, algum problema de desemprego, falta de dinheiro, uma empresa que faliu, pode ocorrer de alguma dor que a pessoa teve na alma. Por isso que o tópico 1 fala dor invisível. O que é a depressão? Depressão é uma dor aparentemente invisível e intensa que atinge a nossa alma. Daí fala que, segundo a psicóloga Sônia Pires Ramos, popularmente a depressão é uma palavra utilizada para explicar desde o mau humor até a dor pela perda de um ente querido. Então, a pessoa sofreu e aí começa a depressão. Como podemos melhor defini-la? De acordo com o conhecido médico, é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa estima. Pode acontecer no meio do adolescente? Pode. Quando não dá certo um namoro, por exemplo. Parece uma coisa boba, né? Mas é alguma coisa que pode trazer uma baixa estima, uma baixa da autoestima. Acaba a pessoa começando a ter uma depressão. Pode ocorrer como? Distúrbios do sono, no apetite, não se alimenta, perde o sono. Alguns sintomas, diz no 2 aqui, são tristeza profunda, acessos de choro, irritação, insônia, perda de apetite, compulsão alimentar, se alimentar muito também. A depressão também afeta a autoestima. Então, o doente ele perde o amor por si mesmo. A autoestima cai lá embaixo. Então, o profeta Elias diz aqui que depois de derrotar os profetas de Baal, ele foi ameaçado por Jezabel. E até todo mundo comenta assim: nossa, mas enfrentou os profetas, agora uma mulher fez ele correr. Só que, pensa comigo, o sofrimento que ele teve para enfrentar, e o medo e o pavor que ele teve para enfrentar os profetas de Baal. A busca que ele teve, ele buscou, venceu. Só que em seguida, para você ver, ele teve tão intenso a luta dele para enfrentar, que daqui a pouco ele estava num momento difícil. E agora ele fugiu, correu de Jezabel. Então, a autoestima, ela deve ter, a autoestima dele foi afetada pela dor, que ele, quando ele declarou não ser melhor que seus pais, 1 Reis 19:4, é porque ele não estava bem. Então a depressão, ela atinge. Elias pediu a morte em 1 Reis 19, versículo 4. Ele queria desistir da vida e do ministério. Quantos assim hoje têm desistido da vida e do ministério porque estão enfrentando depressão, lutas que enfrentam? Então o crente passa por isso, infelizmente. Não significa endemoniado. Eu já vi pessoas endemoniadas que estavam com depressão, mas elas estavam endemoniadas. É um outro caso. Mas pessoas crentes passam. Eu passei por um período uma vez, uma semana. Pensa numa coisa. Eu tive uma experiência que eu tive todos os sintomas ali de depressão. Tive sintoma de síndrome do pânico. Foi mais ou menos uma semana, foi intenso isso. Eu acho que um pouco mais até. Fui medicado e tal. Chegou num ponto que eu falei, não, Senhor. E eu parei de tomar remédio e glória a Deus e venci. Mas eu tive essa experiência. Eu acho que eu tive até para poder passar para muitas pessoas que eu encontro com depressão. Pessoas com síndrome do pânico, tem falta de ar, lugar fechado, não pode ver barulho. Cultos, as pessoas até pensam que estão endemoniadas, porque ela vai para o culto e não pode ver o barulho, e alguns acham que é endemoniado até. Passei por isso. Não é fácil.
E para vencer, como vencer? Primeiro, tem que admitir que está com esse problema. Porque uma das coisas que no psicólogo, na cabeça, na mente, passa: não, eu sou crente, eu não posso. Não, eu não posso passar por isso. Não, eu não posso. É admitir e falar: Deus, eu preciso da cura. Interessante, sabe o que é? Que quando eu conversei com algumas pessoas, por exemplo, 8 horas da noite, vai dar 8 horas. Quando faltavam poucos minutos, eu já sabia que 8 horas da noite dá falta de ar. Quer dar um pavor, quer trancar a garganta, 8 horas da noite. Quando dava 8 horas, começava o sintoma. O que tinha que fazer nesse momento? Nesse horário era melhor ter pessoas perto, para louvar, para orar, para adorar a Deus. E aí passava esse período e pronto, venceu aquela noite. No dia seguinte, mesma coisa. Quando chegava nesse horário, vamos lá, qual que é o horário? Então procure ver o horário que a pessoa passa o desmaio ou falta de ar, alguma coisa assim, para estar junto com ela, para orar com ela, para ajudar ela. Eu lembro que na época, vários adolescentes e jovens vinham tomar chimarrão comigo e louvar o Senhor, e tinha tererê, né, porque é aquele mais gelado, era tempo de calor, embora eu goste de chimarrão, tá, pessoal? Pessoal do Mato Grosso do Sul aí, ou do Mato Grosso também. Eu gosto de chimarrão, mas tomava tererê também. E aquele momento a gente se reunia com as pessoas para tomar ali e tal, e louvar. E eu superei isso. Foram uma semana difícil, mas foi uma experiência que eu tive. Então é admitir e falar: Senhor, dependo do Senhor. E Deus, Ele vai te dar vitória. Tratamento. A depressão é uma doença que precisa de acompanhamento do médico psiquiatra e também de terapia. Daí fala sobre antidepressivos, o que essa doença traz. Mas Deus tem poder para curar, eu sei disso. E muita gente tem testemunho disso. O crente sofre depressão? Sim. São problemas de lutas e dificuldades aí. Tópico 2. A psicoterapia de Deus, fortalecimento do corpo. Os sintomas da depressão são diversos e variam de acordo com cada indivíduo. Porém, a perda do apetite é um dos mais comuns. Então, a pessoa perde o apetite. Alguns se alimentam muito. É engraçado que tem uns que comem bastante. Engordam por isso, que comem muito. Algumas pessoas precisam de internação para que sejam hidratados e nutridos. Essas, no caso, que faltam alimentação. Então, a vontade de dormir também pode ser intensa. Não quer ficar na cama dormindo, sem vontade de acordar, sem se alimentar. É um dos sintomas também. Então, por isso que precisa de tratamento. Para Elias, olha o que aconteceu. O anjo tocou ele, falou: levanta e come, fortalecendo ele. O anjo tocou Elias pela segunda vez, dizendo: levanta e come. O comentarista da lição aplica isso à depressão dele: levanta e come, se alimenta. Sem a ajuda divina, o profeta não teria força para se erguer sozinho. A pessoa que sofre depressão precisa de ajuda, oração e carinho. Precisa de visita, precisa de oração, precisa louvar junto, precisa estar junto. É isso que precisa a pessoa para vencer a depressão. No 2.2 diz assim: verbalização do problema. Verbalizar aquilo que estamos sentindo é de suma importância para a cura. Ou seja, eu admito que estou com esse problema, preciso de ajuda. É orar. Que faz aqui, Elias? Daí Deus estava dando a oportunidade ao profeta expressar a dor da alma dele. Então, você precisa ajudar a pessoa. E você que está com isso, precisa admitir: não, eu estou sim. Sou crente, mas estou com esse problema, mas quero vencer. E Deus vai te dar a vitória. 2.3. Vida com propósito. Depois de tratar a alma do profeta, o Senhor fez Elias contemplar novamente o propósito do seu ministério. O Senhor disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Hazael, rei sobre a Síria. 1 Reis 19:15. Então ele recuperou sua autoestima e motivação. Elias foi curado pelo Senhor para depois prosseguir seu ministério. Então, Elias estava com depressão, assim como Jeremias, assim como tantos outros. É falta de fé? Não é falta de fé. Não é falta de fé. São problemas que ocorrem no dia a dia. Depressão é uma doença que não tem nada a ver com a fé, diz aqui o comentarista. O tópico 3 diz assim: o que pode nos ajudar a evitar a depressão? Conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, está sofrendo, busca Ele vai te ajudar a vencer. Você vai vencer, assim como eu venci, como outros venceram. Conhecer a Deus
O fato de saber que o Pai nos ama e está sempre conosco nos ajuda a enfrentar o problema e a vencer esse problema. Ler a palavra de Deus, a palavra de Deus penetra no íntimo do nosso ser. Vai às vezes sofrer, não vou conseguir ler. Se esforça, você vai conseguir em nome de Jesus. E você vai vencer sim. Porque a palavra do Senhor vai libertar, vai ajudar. Libertar não estou falando no sentido de demoniar. Libertar dessa doença, dessa enfermidade. Eu sei que muitas vezes na depressão o diabo se aproveita, influencia pessoas a tirar a própria vida. Isso eu acredito. Que pessoas são influenciadas a tirar a própria vida. Tá. Provérbios 16.24. Não há poço tão profundo que Deus não possa alcançar por intermédio da sua palavra. E o tópico 3.3, o último, viver em comunhão fraternal. A igreja é como uma espécie de comunidade terapêutica. Se você não encontrou crentes lá que te ajudem, você vai achar. Tem gente para te ajudar sim. O que você tem que falar é, estou precisando de ajuda, me ajuda. Paulo afirmou que Deus consolou seu coração com a vinda de Tito. Segundo Coríntios 7:6, o coração abatido pode ser consolado por uma amizade verdadeira. Deus, ele manda pessoas para nos ajudar. Deus, ele vai mandar pessoas para te ajudar. E o fato de conhecer a Deus e ter uma vida de oração pode nos livrar da depressão. Deus pode curar a depressão, embora às vezes ele faça isso por intermédio de médicos também, de especialistas também. Mas ele pode te ajudar sim, a você a vencer, a você, se é preciso tomar os remédios, medicamentos, vai tomar, mas vai estar orando, para que você venha largar disso, para que você não venha ficar dependente de antidepressivos. E a conclusão diz assim: todos estão sujeitos a sofrimentos e enfermidades. Somos limitados e muitas vezes não suportamos a perda de um ente querido, uma traição, a perda de bens materiais e adoecemos. Porém, temos um Deus que nos ama, que não nos abandona nos momentos difíceis e deseja nos curar. Que você venha guardar no teu coração isso. Eu agradeço você. Venha curtir, venha comentar também sobre essa aula. Que Deus abençoe a tua vida cada dia mais. Em nome de Jesus, a paz do Senhor e até.